O sol nascia sobre as colinas de Canaã, o vento movia as tendas e o rebanho se espalhava pelos campos. Era o início de mais um dia na casa de Jacó, o patriarca de Israel. Entre seus filhos havia um que se destacava: José, o filho de Raquel, o mais amado, o menino dos sonhos. Jacó o vestira com uma túnica de muitas cores, símbolo de carinho e de promessa. Mas onde há favor, nasce também a inveja. Os irmãos de José o observavam com olhos amargos. Eles viam o pai olhar para ele com ternura e sentiam o peso da rejeição. Mas o que acendeu o fogo da inveja foram os sonhos. Certa noite, José contou: ouvi o sonho que tive. Estávamos no campo, atando feixes, e o meu feixe se levantava, e os vossos se inclinavam diante dele. Os irmãos se entreolharam, enfurecidos. Por acaso reinará sobre nós? Perguntaram. Mas José sonhou novamente. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Até Jacó o repreendeu. Que sonho é este, meu filho? Por acaso tua mãe e eu e teus irmãos haveremos de nos curvar diante de ti? Contudo, Jacó guardou as palavras no coração. O tempo passou, e José foi enviado por seu pai ao campo, para ver se os irmãos estavam bem. Eles o viram de longe e disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Matemo-lo, e vejamos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o mais velho, interveio: não derramemos sangue, lançai-o nesta cova. E assim fizeram. Tiraram dele a túnica colorida e o jogaram em um poço seco. Enquanto José clamava, eles se assentaram para comer. De longe, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Judá então disse: de que nos serve matá-lo? Vendamo-lo. E por 20 moedas de prata entregaram José aos mercadores. Os irmãos mancharam sua túnica com sangue de cabra e a levaram ao pai. Jacó a reconheceu e rasgou suas vestes, chorando amargamente. Uma fera o despedaçou. José já não existe. Enquanto o pai lamentava, José era levado como escravo ao Egito. Os camelos avançavam pelo deserto e o jovem hebreu olhava o horizonte, sem entender o propósito do sofrimento. Mas Deus estava com ele. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O Senhor abençoava tudo o que José tocava. E Potifar o colocou como administrador de toda a casa. Mas a esposa de Potifar fixou os olhos nele. Todos os dias o assediava, dizendo: deita-te comigo. José recusava. Como faria eu tamanha maldade contra o meu senhor e pecaria contra Deus? Um dia ela o agarrou pelo manto. Ele fugiu, deixando a roupa em suas mãos. Então ela gritou, acusando-o falsamente de tentar desonrá-la. Potifar, enfurecido, mandou lançar José na prisão. Ali, nas sombras, José voltou a ser esquecido. Mas Deus ainda estava com ele. O carcereiro o colocou sobre os demais presos, e tudo prosperava sob suas mãos. Certa noite, 2 servos do faraó foram lançados na prisão: o copeiro e o padeiro. Cada um teve um sonho. José, ao vê-los perturbados, disse: as interpretações pertencem a Deus. Contai-me, peço-vos. O copeiro contou seu sonho. Uma videira com 3 ramos florescia, e ele servia o cálice ao faraó. José disse: em 3 dias serás restaurado ao teu cargo. O padeiro, animado, contou o seu: 3 cestos de pão sobre a cabeça, e aves comiam o pão. José respondeu com tristeza: em 3 dias tirarão tua vida. 3 dias depois, tudo se cumpriu. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado, e o copeiro esqueceu-se de José. 2 anos se passaram, até que o faraó sonhou. Sonhou com 7 vacas gordas que saíam do rio e eram devoradas por 7 vacas magras. Depois, com 7 espigas cheias engolidas por 7 vazias. Nenhum sábio conseguiu explicar. Então o copeiro se lembrou. Hoje me recordo das minhas faltas, disse ele. Na prisão havia um jovem hebreu que interpreta sonhos com precisão. O faraó mandou buscá-lo. José foi tirado do calabouço, barbeou-se, trocou de roupa e foi levado diante do rei. O faraó disse: ouvi dizer que podes interpretar sonhos. José respondeu: eu não posso, mas Deus dará resposta de paz ao faraó.
O rei contou seus sonhos e José disse: o que Deus revelou é certo. Virão 7 anos de fartura sobre o Egito e depois 7 anos de fome. Que o rei escolha um homem sábio para administrar o país e guardar 1/5 das colheitas, para que o povo não pereça. O faraó olhou para ele e disse aos oficiais: poderíamos achar alguém como este, em quem habite o Espírito de Deus? E disse a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não há homem tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. O faraó tirou o anel do dedo e o colocou na mão de José. Vestiu-o com linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Fê-lo andar em seu segundo carro, e os servos gritavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim José foi feito governador de todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, José ajuntou grãos como a areia do mar. E nasceram-lhe 2 filhos. Manassés, porque Deus me fez esquecer o trabalho e a casa de meu pai. E Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então veio a fome. O sol queimava as plantações, e a terra se tornava pó. A fome se espalhou por todas as nações, mas no Egito havia pão. E os povos vinham a José em busca de alimento. Em Canaã, Jacó soube que havia grão no Egito. Mandou os filhos, menos Benjamim, o mais novo. Quando chegaram, prostraram-se diante de José, sem reconhecê-lo. E José lembrou-se dos sonhos. Ele os tratou com dureza, testando seus corações. Acusou-os de espionagem, reteve Simeão e exigiu que trouxessem Benjamim. Eles voltaram a Canaã e contaram tudo ao pai. Relutante, Jacó permitiu que levassem Benjamim e enviou presentes e prata em dobro. Quando voltaram ao Egito, José os recebeu em banquete. E o coração dele se comoveu ao ver o irmão. Mas ainda não revelou quem era. Colocou sua taça de prata no saco de Benjamim e os deixou partir. Logo mandou persegui-los e acusá-los de roubo. Encontrada a taça, os irmãos rasgaram suas roupas, desesperados. Judá se adiantou e disse: meu senhor, deixa o moço ficar e leva-me a mim por escravo, para que o pai não morra de tristeza. Então José não pôde mais conter as lágrimas. Afastou os egípcios e gritou: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. O silêncio caiu. O medo tomou conta deles. Mas José se aproximou e disse: não temais. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Ele abraçou os irmãos e chorou. Mandou buscar Jacó e toda a família. Quando o velho patriarca chegou ao Egito e viu José, chorou em seus braços e disse: agora posso morrer em paz, pois vi teu rosto e sei que ainda vives. José levou seu pai à presença do faraó, e Jacó abençoou o rei. A família se estabeleceu na terra de Gósen, e ali cresceram em número e em fé. Os anos passaram. Jacó morreu e foi levado a Canaã, sepultado com seus pais. Depois da morte do pai, os irmãos temeram que José se vingasse, mas ele respondeu: não temais, estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José viveu muitos anos, viu os filhos de seus filhos, e antes de morrer disse: Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E assim, José descansou em paz, com a certeza de que os sonhos de Deus nunca morrem. Porque tudo o que é plantado em lágrimas, floresce em promessa. E toda prisão se torna passagem quando o propósito de Deus está em movimento. José foi esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. E aquele que desceu como escravo, subiu como príncipe, para provar que os planos do Senhor jamais falham. Se essa história tocou sua fé, curta, compartilhe e siga para mais jornadas que renovam o espírito.